Vamos a um terceiro tema muito importante, muito quente lá em Brasília. No Senado, a expectativa é sobre a CPI para investigar denúncias de irregularidades no Ministério da Educação. O assunto deve ser tratado em uma reunião marcada para amanhã entre o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, e os líderes partidários. A gente vai, então, voltar a Brasília conversar com a Carol Rosito. Ela tem mais detalhes para a gente. Oi, Carol, boa tarde. Oi, Luciana, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. É isso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, promete tomar uma decisão sobre essa questão de instalar a CPI do MEC ainda nessa semana, né? A expectativa é de que esse anúncio saia depois dessa reunião de líderes marcada para esta terça-feira. De um lado, a gente sabe que a oposição já conseguiu protocolar um requerimento, um documento com 32 assinaturas, por isso pressionam ali Pacheco para que a leitura do requerimento aconteça o quanto antes, né? Mas do outro, a base governista está tentando adiar essa instalação para pelo menos depois das eleições, né, Luciana? Isso porque o assunto respinga diretamente na questão da campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Uma outra estratégia, inclusive, da base governista é pressionar Pacheco para que ele instale as outras CPIs que também estão na fila. Tem toda ali uma fila já de 3 ou 4 CPIs para que o presidente do Senado decida sobre esse assunto. Na semana passada, senadores da base até apresentaram um requerimento pedindo que Rodrigo Pacheco cumpra ali essa ordem cronológica, o que não está previsto no regimento interno do Senado, ou seja, cabe diretamente à decisão do presidente Rodrigo Pacheco. A ideia, então, mesmo que essa decisão ainda não tenha sido tomada, se a CPI for instalada, é que os trabalhos comecem apenas a partir de agosto, né? Ou seja, depois do recesso parlamentar. A gente está aí há 2 semanas desse recesso do Congresso e a ideia, então, é iniciar, se de fato essa CPI for instalada, só a partir de agosto. Até lá, os senadores querem articular ali nos bastidores o comando desse colegiado, né? Os papéis de destaques dentro da CPI, que são sempre o presidente e o relator. A gente até trouxe a informação já que o MDB, que é a maior bancada aqui dentro do Senado, deve ganhar um desses cargos de destaque, ficando ou com a presidência ou com a relatoria. De qualquer maneira, a gente segue acompanhando, então, na expectativa dessa reunião de líderes, onde o presidente Rodrigo Pacheco deve bater o martelo em relação à instalação dessa e de outras CPIs, se de fato ele atender ao pedido da base do governo, né, que quer, por exemplo, investigar obras inacabadas também em relação ao Ministério da Educação entre os anos de 2006 e 2018. Eu volto com vocês. Obrigado, Caroline. Ô, Leandro, é aquela história, né? O regimento vai ter que ser cumprido, mas o Congresso é uma casa de negociação, né? Ainda mais o Senado, né? Negocia às vezes baixinho, diferente da Câmara, que o pessoal grita mais, né? Você não acha que pode acontecer de repente, Rodrigo Pacheco, para poder passar, cede aqui, cede ali, junta uma coisa a outra e vambora? É isso, Sidney. Isso foi algo que o senador Randolfo Rodrigues, né, que está recolhendo aí os requerimentos, ele que protocolou essa CPI do MEC, foi algo que ele aventou de ter ouvido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma possibilidade que vai ser, de fato, discutida na reunião dos líderes amanhã, de se juntar à CPI que quer investigar a gestão Milton Ribeiro, essa participação dos pastores nos destinos do Ministério da Educação, que levou os pastores e o ex-ministro para a prisão alguns dias atrás. Essa é a CPI da oposição e existe ali na mesa uma ideia de juntar uma coisa com a outra. A CPI proposta pelo governo para investigar obras inacabadas durante os anos de 2016, entre os anos 2016 e 2018. Né? Essa é uma CPI que conta com o apoio do governo. Agora, continua o mesmo problema, né? Continua o problema de você estar num ano eleitoral super complicado e uma CPI, claro, vai acabar dividindo as atenções dos parlamentares, dos senadores, porque muita gente está preocupada ou com reeleição ou com fazer campanha para o seu presidenciável. O caso do próprio Randolfo Rodrigues, que é um dos coordenadores políticos da campanha do ex-presidente Lula. Para o governo, há uma preocupação com essa comissão parlamentar de inquérito, porque uma CPI em ano eleitoral, tem até um filme, né, que tem uma fala nesse sentido, CPI em ano eleitoral dá palco muito grande para a oposição. E aí o governo tem muita preocupação.
mais preocupação com a CPI do que com os rumos da investigação sobre o Milton Ribeiro. O que o líder do governo, Carlos Portinho, tem em mente? Se a CPI do MEC for adiante, sozinha, só essa CPI passar, só ela for instaurada, o governo vai para o Supremo Tribunal Federal. Vai brigar na Justiça para tentar barrar essa CPI, alegando que o Senado tinha uma lista de CPIs na frente e não levou para frente. Então, amanhã tudo se define nessa reunião do colégio, quer dizer, tudo pode se definir nessa reunião do colégio de líderes, mas tem essa proposta na mesa de juntar duas CPIs e o governo já sabendo que se perder nos líderes do Senado, vai para o Supremo Tribunal Federal tentar barrar a Comissão Parlamentar de Inquérito. Leandro, me lembrei aqui na CPI da pandemia que teve lá o requerimento principal que investigava a compra de vacinas, enfim, e tinha um outro requerimento paralelo que, se eu não me engano, era do senador Eduardo Girão, que todo dia batia na tecla que tinha que ter que tinha que ter uma investigação dos estados para compra de respiradores, se eu não me engano. Então, era todo dia, na hora da fala dele, ele falava isso. A gente vai ver algo parecido agora, nessa CPI do MEC.